Olá, bom dia para você, bom dia, Espírito Santo. Eu sou o pastor Luciano Silva do Ministério Orar Sem Cessar. Estamos aqui para continuar nosso bom dia, Espírito Santo, passando alguns probleminhas aqui com a internet, aliás, não com a internet, mas com o celular, mas Deus sempre na frente, sempre na providência. E hoje no Bom Dia Espírito Santo, eu quero falar um pouquinho sobre os cuidados de Deus para com a sua vida. Você sabia? Muitas das vezes você passa, você caminha, muitas das vezes você acorda, você vai para o seu trabalho, você volta do trabalho e você nem sequer se deu conta que Deus cuida de nós. É verdade, Ele cuida de nós. E a partir do momento que nós cremos nesse cuidado, todas as coisas são diferentes, porque quando você sabe que você está assegurado por alguém que é todo poderoso, alguém que é todo forte, alguém que é todo maravilhoso, é claro que você vai andar diferente. É notório, na história, a gente vê que os judeus, mesmo quando estavam em servidão, eles andavam com seus narizes empinados. Por quê? Porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde Deus ia entrar com providência. Ele sabia que Deus ia mudar o quadro da sua história. Muitas das vezes nós estamos passando uma tribulação tão grande, passando uma situação tão difícil, ou por que não dizer na linguagem evangélica, nós estamos passando em um deserto. E nesse deserto a gente pensa estar só. A gente pensa não ter ninguém por nós, mas eu quero te falar nessa manhã, aqui no Bom Dia Espírito Santo, que Deus está conosco. Deus conosco é uma palavra maravilhosa e o Senhor Jesus nos ensinou isso daí. Deus esteve conosco no passado, os nossos antepassados, quando saíram do Egito, o próprio Deus esteve com eles. Enviou seus anjos para o estar guardando. Logo após, veio a segunda fase, onde o próprio Jesus se fez carne e esteve conosco. E agora nós vivemos a terceira fase, que é onde o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Olha só que coisa maravilhosa. Primeiro Deus, segundo Jesus, já dentro do Novo Testamento, e depois que Jesus subiu aos céus, ele disse assim: eis que eu não vos deixarei órfão, mas enviarei o Espírito Consolador para que esteja convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim, ele habita em ti, ele habita em nós. E ele está cuidando de nós em todos os momentos. Eu fico maravilhado com essa proteção que o Senhor nos concede. Essa proteção, e nunca, jamais nos esqueceu. Estamos vivendo a terceira fase bíblica, onde agora o próprio Espírito de Deus, ele fala na nossa boca, onde o próprio Espírito de Deus, ele cuida, ele consola, ele faz a sua obra para com a gente. Irmãos, houve uma época que o povo hebreu estava no Egito, e Deus levanta um homem chamado Moisés para ir lá no Egito, para retornar ao Egito e para resgatar esse povo. Esse povo, quando saiu do Egito, saiu uma multidão, diz a história, de mais ou menos 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, e foram pelo caminho do deserto. 40 dias depois que estão caminhando no deserto, eles se veem com fome. E agora chegou a hora do nosso Deus mostrar o cuidado para com todo aquele povo. O primeiro cuidado que Deus mostrou para com aquele povo foi o quê? Deus, durante o dia, ele enviava uma coluna de nuvem para que o sol não castigasse aquele povo. E nós sabemos que a temperatura, ela sobe bastante no deserto, através dos nossos estudos, a gente sabe disso. Durante o dia é muito quente e durante a noite muito frio. Então, durante o dia ele enviava uma coluna de nuvem e durante a noite uma coluna de fogo
para estar aquecendo e clareando o caminho do seu povo. Você que está no deserto, não pense que você está só não, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, ainda que todas as situações agora pareçam negativas, ainda que todas as situações agora pareçam que não vai dar certo, mas saiba que existe um Deus de providência na sua vida e na minha vida. A palavra do Senhor nos ensina então que aquele povo, eles começaram a sentir fome. E Deus manda algo maravilhoso chamado maná. Esse maná descia do céu como se fosse um orvalho e lembrava muito o gosto de um pão, que era uma comida tradicional naquela época, uma comida chique naquela época, feita de trigo. E esse maná lembrava muito isso, e o povo se alimentava todos os dias pela manhã. 3 milhões de pessoas tinham o suficiente para se alimentar. Deus mandou cordonizes, que é um pássaro que parecia frango, e o povo capturava ele e comia e se alimentava. Deus tirou água da rocha no meio do deserto para que esse povo também comesse. Irmãos, quando nós cremos realmente no Senhor, nós somos alimentados tanto espiritualmente quanto fisicamente pelo Senhor. Nós vemos aí na Santa Ceia que fala assim, que por isso há muitos doentes entre vós. Então, o Senhor nos alimenta, tanto espiritualmente quanto também fisicamente. O Senhor nos concede o nosso alimento diário e também a providência. Através da providência dele há trabalho, através da providência dele há saúde para que você trabalhe, e o Senhor vai fazendo várias formas, várias coisas para que não falte. Até a palavra do Senhor nos fala que eu nunca vi um justo mendigar o pão, né? Então isso daí é maravilhoso e nós devemos crer sim no cuidado do Senhor. Devemos também alimentar aqueles que estão ao nosso lado, alimentar aquelas pessoas que estão precisando. Alimentar de quê? Alimentar da palavra de Deus, porque essa palavra é justamente a que fortalece. Existem hoje muitos crentes doentes, e talvez esse áudio esteja chegando em você que está doente, você que está desnutrido espiritualmente. Por quê? Porque você não achou alguém que te concedesse uma boa comida, né? Mas o Senhor, Ele é o pão da vida, Ele é o pão que desce do céu, conforme diz a palavra dEle. Devemos estar o tempo todo prontos a alimentar as pessoas com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Alimentar a pessoa não com fábulas, alimentar as pessoas não com sonhos, alimentar as pessoas não com mentiras, mas alimentar com a palavra verdadeira. Nós vemos hoje que são tantas palavras, profecias de bênção, de carros, de casa, né? Isso não é alimento. O alimento verdadeiro para a sua vida, para a minha vida, é justamente a palavra santa de Deus, aquela que desce do céu. Amém? Então vamos alimentar as pessoas que estão do nosso lado com a verdade, amém? Vamos alimentar com a verdade, tá ok? Deus te abençoe nesse dia, que você tenha um dia cheio de paz, cheio da misericórdia de Deus. Amanhã está aqui a nossa irmã Gina Ribeiro com Bom Dia Espírito Santo. E não se esqueça, hoje começa a campanha em busca do Espírito Santo no Ministério Orai Sem Cessar. Fiquem na paz. Bom dia para você. Bom dia, Espírito Santo. Minha cruz e seguir.